Santos 1, Mirassol também 1. Santos empata na Vila Belmiro contra um adversário direto na tabela do Brasileirão. É sobre esse jogo que vamos falar no vídeo de hoje. Falando um pouquinho sobre o jogo, o Santos mereceu vencer, jogou melhor, mas esbarrou novamente nas chances desperdiçadas. O Santos no primeiro tempo, e aí acho que quando a gente fala de um Santos melhor, é principalmente nesse primeiro tempo, cria chances, tem a bola no pé, tem a posse, consegue criar chances, ser ofensivo, ser perigoso, mas esbarra na falta de qualidade, na falta de refino no final. E não é nem falta de qualidade, eu acho que é a afobação ou até uma falta de refino, aquele cuidado com a bola, com a finalização. O Santos peca novamente, o Santos teve chances e não aproveitou. Para mim, o principal culpado quando a gente fala de chances desperdiçadas nesse jogo é o senhor Gabriel Barbosa, Gabigol, que teve chances e perdeu, não fez uma partida boa, saiu bravo por sinal e para mim saiu merecidamente, teria que sair na substituição do Tassiano, mas teve chances e não aproveitou. E é aquilo, famoso ditado, quem não faz, toma. E num erro bobo do lateral Escobar, que a gente já falou 1000 vezes, em 1000 vídeos diferentes, que não dá para ter o Escobar como um titular. Ele vai lá, erra um passe, compromete uma jogada, o Mirassol sai em contra-ataque, bola para a ponta, depois volta para o meio e o Eduardo faz um baita de um golaço. A realidade é que o Santos tinha tudo para sair na frente e toma um gol. Novidade? Não. O Santos sempre está nesse cenário onde joga melhor e sai atrás. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o jogo contra o Macará no primeiro jogo. Foi assim contra a Chapecoense, em partes, o Santos sai na frente, mas toma virada e tem que conseguir o empate. Então assim, o Santos várias e várias vezes é um time que tem a bola, começa sendo um time perigoso, mas por um erro individual, toma um gol besta. E aí esse gol do Mirassol é besta, o Mirassol não estava conseguindo criar chance. Num erro de passe do Escobar, eles conseguiram criar um contra-ataque. E assim, antes do gol, eu tava prestes a dizer que, que partida do Escobar. Muito bem, não tá errando o passe, tá conseguindo fazer os desarmes tudo certinho. Eu pensei nisso. Deu 1 minuto, pum, passe errado, gol dos caras. Assim, não dá pra aceitar mais esse tipo de coisa. E eu queria dizer algo sobre esse gol também que eu acho que é muito válido. Beleza, o Escobar errou o passe. Agora, a indecisão do Luan Pérez é o que me irrita mais nele como um jogador. E eu digo isso porque se você rever o lance do gol, você vai perceber que ele conseguia chegar na bola. Quando o cara que erra o Escobar erra o passe, o jogador do Mirassol domina e passa a bola pro cara da ponta. Esse jogador da ponta, ele adianta essa bola. Se o Luan Pérez está ligado e tivesse decidido, ele chegaria, vou rasgar essa bola, chega bicando, chega no carrinho. Ele ia para a bola. Não, ele esperou o cara, ele deixou o cara chegar na bola, ele nem fez o combate à bola, ele ficou só olhando aqui ó, andando pra trás assim, ó. Tipo, não dá pra ser assim, cara. O Luan Pérez, ele joga bem, ele fez bons jogos, ele fez um bom jogo hoje, ele fez um bom jogo contra o Macará, ele voltou a estar no time titular, ele voltou a entrar bem, tá jogando bem. Só que é essa indecisão que faz com que ele seja um zagueiro que não é confiável. Porque numa dessa, se ele não fosse indeciso, se ele não hesitasse na hora de fazer o bote, de dar a dividida, o Santos nem teria tomado gol às vezes. Teria sido uma vitória 1-0, um 2-0, mais tranquilo. Mas não, ele hesita na hora da bola e o Santos toma um gol. Então assim, ao mesmo tempo que, óbvio, o maior culpado desse gol é o Escobar, que errou o passe, eu acho que o Luan Pérez, ele peca nisso, ele peca nessa indecisão. E eu falo disso porque tem um outro momento que é a mesma coisa. Ele começa a andar assim para trás, balançando os braços, como se não soubesse o que fosse fazer, e não dá o bote, sendo que ele tem claramente toda a oportunidade para chegar nessa bola e dar o bote e conseguir esse desarme, conseguir essa retomada de bola pra gente. Então assim, primeiro tempo do Santos foi muito bom, fomos melhores que o Mirassol, mas o gol é um balde de água fria e novamente um gol por falhas e indecisão de jogadores, de uma pessoa específica, falha do Escobar.
e uma indecisão do Luan Pérez, que faz com que o Santos tome um gol besta e saia atrás no placar. Aí chega o segundo tempo, o Santos vem com uma substituição do vestiário, vem com o Gabriel Bom Tempo no lugar do Rony, e eu esperava pelo menos que o time fosse melhorar, mas não aconteceu. Eu senti que um Santos pouco criativo, um Bom Tempo que não conseguiu fazer as triangulações com o Neymar, não conseguiu fazer essa aproximação com o Neymar, com o Gabigol. E o Santos entrou num marasmo de não conseguir criar jogadas, de não conseguir passes errados, de não conseguir finalizar o gol com perigo de fato. Até que, para mim, o Barreal acha um gol num passe absurdo também do Neymar, que fique dito. Mas o Barreal acha um gol do nada. Numa falha defensiva para mim do Mirassol, porque o zagueiro do Mirassol ele deixa o Barreal dominar e fazer a finalização sem dar qualquer combate. Então assim, o Santos achou um gol. Essa é a grande verdade. Tem que ser dito isso. O Santos com Bom Tempo, que tinha entrado no lugar do Rony, e antes do gol, o Rolheiser já tinha entrado também no lugar do João Schmidt. Então assim, um Santos ofensivo. Um Santos com um quarteto de Barreal, Neymar, Gabigol e Rolheiser, tendo como segundo volante o Bom Tempo. E mesmo assim, o Santos não conseguiu ser criativo e ter chances mais claras. Pelo contrário, achou um gol com o Barreal. E aí, logo depois do gol do Barreal, tem o lance da expulsão, se eu não me engano é o Alisson, o nome do mano do Mirassol que foi expulso. E aí a gente tem que ser honesto, eu pelo menos vou ser honesto, eu não achei que era para expulsão. Eu entendo a lógica de que era o último homem, eu acho que é duvidável assim, até se foi falta em si, mas eu vou reclamar? Não vou reclamar. Já é a merda da Edna que tá apitando essa partida. Eu já odeio essa mulher, porque ela sempre apita contra o Santos. Então, se ela for fazer uma a favor do Santos, eu não vou reclamar. Mas que fique dito, eu achei a expulsão injusta. E a partir da expulsão, o jogo acabou pro Mirassol, que não chegou a ter perigo mais, e também nem se quisesse chegar a ter perigo, eu acho que conseguiria, porque veio com uma proposta mais defensiva para essa partida, e o empate para mim, olhando pela ótica do Mirassol, está de bom tamanho para eles. Então, a expulsão acaba com o jogo do Mirassol, e o Santos tem por volta de 20 a 30 minutos ali, que se eu não me engano a expulsão foi entre os 20 e 25. O Santos teve um tempo para poder sair na frente, né? Já estava 1-1, poder fazer esse segundo gol. E não fez. Após o gol, o Santos ainda faz mais 3 alterações. Entra Tassiano, entra Davizinho e entra Cabalheiro. Sai Barreal, sai Gabigol e sai Igor Vinícius. Eu concordo 100% com essas alterações? Sim e não, e eu vou explicar o motivo. Eu acho que a entrada do Tassiano, se for para ser no lugar do Gabigol, ok, o Santos vai começar. A entrada do Tassiano, entende-se que o Santos vai começar a rechaçar a bola na área, mandar a bola para a área para o Tassiano tentar fazer o cabeceio. Já que o Gabigol não é muito forte nisso. A grande questão é que o Tassiano não entra no lugar do Gabigol. Ele entra no lugar do Barreal. E ele ainda fica uns 10 minutos, se eu não me engano, em campo com o Gabigol. Então o Santos tem Tassiano e Gabigol, 2 homens teoricamente de referência, pouco homens de lateral, de ponta. E eu sinto que isso é um problema para o Santos, querendo ou não. Então eu não gosto dessa substituição. Se é para sair o Barreal, que entre o Cabalheiro, que foi a ideia que ele teve. Eu nem colocaria o Cabalheiro, para ser bem honesto. Mas se é para entrar o Cabalheiro, que seja no lugar do Barreal. E não no lugar do Gabigol, que é o que acontece na última substituição do Santos, na última parada. Que aí ele vem com 2 substituições. Sai Igor Vinícius, entra Davizinho, sai Gabigol e entra Cabalheiro. Eu não gosto também, tá? Eu acho que você precisando de criação, você precisando de criatividade, você colocar o Cabalheiro não é um sinal de que você quer ser criativo. É um sinal de que você quer ter velocidade, mas que você quer defender. Então o Santos foi para não perder o jogo com essa substituição do Cabalheiro. É o que eu entendo. Você tendo o Miguelito no banco e não colocando ele, para mim é um sinal de que você não quer criatividade. E eu não consigo entender, porque contra o CV o Miguelito começa como titular na Vila, mas aí depois disso não aparece mais nenhuma partida, entra no jogo contra o Macará também, não vai mal e não entra mais. Então assim, não dá para entender o sumiço do Miguelito. Não gosto da entrada do Cabalheiro. E o Davizinho, não é que eu sou contra ele. Eu acho que se você quer de fato ganhar um jogo, você quer qualidade, ele poderia ter feito o que ele fez contra o Macará
lá no Equador, se não me engano, né? Enfim, ele poderia ter feito porque ele fez no último jogo contra o Macará, onde ele joga o Gustavinho para essa lateral. Ele poderia jogar o Gustavinho para fazer essa lateral direita, ficar mais ou menos ali, e poderia ter entrado com mais um meia, com o Oliva da vida, para dar essa criatividade, ou às vezes até com o Samuel Pierre. Eu não gosto da entrada do Davizinho, você trocar um por um. Por mais que o Igor Vinícius para mim fez uma péssima partida, eu não teria colocado o Davizinho nesse jogo. Eu acho que é uma substituição que não muda em nada o momento do Santos. O Davizinho até entra querendo o jogo, tentando fazer alguma jogada, mas não consegue, porque ainda é muito inexperiente, ainda é muito cru como um talento. Falando agora sobre os jogadores em geral, eu vou pontuar as surpresas e quem mandou bem e quem mandou mal, e só isso, não vou entrar em muitos detalhes. Eu acho que o Neymar é um ponto positivo. Você vê o Neymar querendo, você vê o Neymar tentando jogadas, e eu sinto que ele conseguiu criar jogadas, a jogada do gol sai do pé dele, ele tem alguns chutes que ele consegue criar a jogada, abrir um ângulo de chute, abrir um passe interessante, e por mais que não tenha saído gol, eu gostei do jogo do Neymar. Além do Neymar, eu gostaria de pontuar o jogo do Gustavinho. Eu acho que o Gustavinho vai muito bem nessa partida. Eu acho que, assim, é um talento puro do Santos. É um jogador, um volante de fato, com assim, uma qualidade no pé absurda. Mas o que mais surpreende nele é a noção defensiva. O como ele corre atrás da bola, ele consegue desarme sem fazer a falta. Ele vai muito bem nessa partida. Então Neymar e Gustavinho seriam as minhas pontuações de jogadores que surpreenderam e que foram bem na partida. Com relação a jogadores que foram mal, aí a gente pode citar vários. Mas eu gostaria de citar o Escobar, o Igor Vinícius e o Gabigol. As laterais, para mim, deixam a desejar. O Escobar, ele dá o passe errado para o gol do Mirassol. O Gabigol perde muitos lances e não fez nada o jogo inteiro. E o Igor Vinícius, assim, defensivamente ele é muito ruim. Tem um lance que tá ele e o Barreal marcando... Acho que é o Barreal ou é o Rony? É o Rony, na real, porque é no primeiro tempo. Tá ele e o Rony marcando um jogador do Mirassol bem na quininha ali da grande área do Santos. E assim, o Rony tá por trás do jogador e o Igor Vinícius tá pela frente. Ele só parou e deixou o cara passar por ele. Então assim, defensivamente o Igor Vinícius é patético. Patético. E foi patético mais uma vez. Aí, não, mas pelo menos ele vai decidir, ele vai tentar dar uma criação, tentar ajudar o time ofensivamente. Não, ele não fez nada. Ele pega a bola na ponta, aí ele dá um corte para cruzar, aí ele dá um corte para trás e passa a bola. É isso que ele faz. Então assim, não dá para ter Igor Vinícius, não dá para ter Escobar, e o Gabigol precisa melhorar, porque a partida dele foi patética. Bom, é isso. Aí a gente se vê no jogo contra o Palmeiras. Espero que ganhemos. Eu tô bem animado. Eu acho que o Santos tem sim possibilidades de ganhar. Não o próximo jogo, porque eu imagino que o Cuca vai vir com uma escalação bem retranca, para ser honesto, para conseguir um empate ou no máximo uma derrota por um gol, algo do tipo. Eu acho que o Cuca vai vir nessa intenção defensiva de se defender no Allianz. Mas eu tô animado com a temporada do Santos, por mais que é um empate que deixa um gosto amargo, porque o Santos foi melhor e teve chances para ganhar o jogo, e deveria ter ganho o jogo com casa lotada, um jogo que valia 6 pontos, porque é contra um rival direto na tabela. Eu não me desespero ainda, eu acho que o Santos tem grandes chances de ter uma temporada boa. O Santos disputa pela Copa do Brasil, se passa pelo Palmeiras, tem o caminho aberto para ir para a final. Na Sul-Americana é um confronto contra o Galo, que é um time, para mim, com o mesmo tipo de qualidade do Santos. Você pode dizer que é um pouquinho melhor, mas ainda assim o Galo não vive um momento que você fala, não, é um time claramente melhor que o Santos. E se passar do Galo também, caminho aberto para chegar na final. Então, a gente pode sonhar, mas esse tipo de jogo onde o Santos deveria ganhar e ele deixa o resultado passar como se fosse água caindo pela mão, é no mínimo frustrante. Enfim, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curte, comenta e até a próxima.